A obra da vez já começa com o nosso protagonista deitado em seu quarto. Ele que por sua vez escuta a sua tia dizendo que ele deveria descer pra comer. Ela que tava lá embaixo já se ajeitando toda, diz que o café da manhã já tá pronto e que ela já vai comer. Enquanto cortava até mesmo os legumes ali, ele ficava pensando que o seu nome é Odairo. Abrindo muito a sua boca, pois até mesmo estava com sono, ele diz que tem uns 20 anos de idade. Ele já tava todo jogado em cima da cama. E esse é o protagonista, o Odairo, 20 anos. Sua tia, lá embaixo por sua vez, diz que se eles não forem lá comer logo, ela vai comer por todo mundo, ela tá com fome. Por outro lado, ele logo vai se levantando, esticando os braços e estralando seu corpo, pois tinha acabado de acordar. Colocando a sua camiseta, ele diz que já tá indo. E até grita ela, dizendo que vai descer agora mesmo, não precisa comer a parte dele. E a partir daqui, ele começa a contar que 7 anos atrás, aconteceu um acidente com sua família, e ele acabou ficando órfão. Nesse dia, seus pais se envolveram em um acidente de carro. Ambos acabaram morrendo nesse local. E naquele exato momento que ele disse para eles descansarem em paz no seu túmulo, ele acabou sendo recebido por um cara e mais uma mulher e 2 meninas. Elas que por sua vez seriam a sua família, juntamente com o seu novo pai. Ele estava órfão e prestes a ser mandado para um orfanato, mas elas acabaram aparecendo. Ele ficou bastante feliz na hora porque um amigo do seu pai adotou ele e convenceu ele a morar na sua casa com a sua família e assim participar dessa família. E dessa forma ele acabou tendo uma nova família e hoje ele acabou de completar 20 anos morando na casa dele. E no meio disso, enquanto ele iria sair do seu quarto para poder tomar o café da manhã, a sua irmã acaba aparecendo ali. Ela apenas fica observando ele paralisada. E ele simplesmente diz um bom dia pra ela. E ela carinhosamente diz um bom dia pra ele em contraresposta. Essa é Shamia. Mia, aparentemente, é a filha mais velha da família e tem 23 anos e faz faculdade. E ele já tava descendo lá pra baixo dizendo que ela deveria comer logo junto com ele. Enquanto ajeitava o seu cabelo, ela é a mais velha e sempre cuida muito bem dele e com quem ele melhor se relaciona naquela casa. Chegando ambos lá embaixo, sua tia já estava lá na cozinha e ele manda um bom dia pra sua tia e seu tio também. Seu tio, que estava com um pedaço de papel em sua mão, que aparentemente era um jornal, se chama Shan Yong-gu. Ele diz a ambos que eles deveriam se sentar e comerem logo. Logo, o nosso protagonista fica bastante feliz, pois o seu tio é um velho amigo e parceiro do seu pai e ajudou muito ele quando ele era criança. Todos preparados para poder se sentar em volta da mesa, ele começa a pensar que é muito grato pela família que ele tem e por ter trazido ele para poder viver naquela casa. Sua tia dizendo a todos que eles deveriam se sentar e comer o suficiente, e essa que está fazendo uma pose se mostrando toda ali é a sua tia, Jong-Yu-ha. Ele gosta muito dela. Daí a Mia logo diz à sua mãe que ela deveria ajudar ela a preparar a comida, colocar na mesa lá para todos comerem. E ele ficava pensando que a sua tia, ela sempre trabalhou duro pela família e sempre vai trabalhar. E ela disse em contrarresposta a Mia que ela deveria chamar sua outra irmã, a Suha. Mas o nosso protagonista rapidamente se mexe ali dizendo que ele vai lá chamar a Suha para poder descer e comer. As duas até ficaram contentes ali que ele realmente é bastante animado, pois tem tanta energia para subir lá em cima de novo e chamar a Suha. Chegando lá em cima, logo ele começa a tocar na porta da Suha. A última que falta ser apresentada é a Suha. Logo ele abre a porta ali entrando no quarto dela, pois ela não tava respondendo. Entrando lá, ele chega até a tomar um pouco de susto, pois ela tava dormindo. E essa aqui por sua vez é Tia Suha. E ele, como não sabia o que dizer, simplesmente fez um barulho com a boca dizendo que a tia disse pra ela descer pra tomar o café da manhã. Mas ela responde em contra-resposta dizendo que ela não quer comer, ela não vai comer agora. Ele fica todo desajeitado porque ela acaba dizendo pra ele que ela havia dito a ele que ele não deveria abrir a porta dela sem a sua permissão. Ele até pede desculpas ali e rapidamente fecha a porta. Contando também o protagonista que a Suha gosta de ler e escrever em seu quarto escuro. Ele ainda tá tentando fazer ela se abrir com ele, mas ela é complicada. A mais complicada, bem dizer a verdade, da casa. Mesmo deitada agora e nem mesmo tomando café com a família, e depois de tantos anos ele ainda assim não conseguiu se aproximar dela. Pois é, 20 anos se passaram e até agora nada. Descendo de volta lá embaixo, logo ele chega na cozinha dizendo a sua tia que a Suha não vai descer pra comer não. Sua tia até que fica meio de lado assim, dizendo que os hábitos dela são tão estranhos que pode acabar estragando o seu corpo. Vai que ela pode ficar doente por causa disso. Porém o seu tio diz ali que tá tudo bem. Com o peixe logo a sua mão, ele diz que ela é esperta e sabe se cuidar. Eles deveriam comer logo e esquecer dela. E é claro que assim todos vão se sentar à mesa agradecendo pela comida. Enquanto todos comiam juntos ali, ele pensa que foi aqui aonde ele cresceu e sempre viveu durante 20 anos. E esse é o seu lar. Lar Doce Lar. Depois de um tempo desse passado, ele já estava em um outro lugar com seu colega. Esse que por sua vez é o Hang Bang. Esse que por sua vez é o Han. Ele é um colega do ensino médio que mora perto da sua casa. No meio disso, ele logo chama a atenção ali do nosso protagonista, colocando a mão perto da boca, dizendo se ele já viu algumas coisas de algumas mulheres. Nosso
protagonista fica assustado perguntando do que ele tá falando, como assim? E sempre ele caía num sono no meio da aula, dizendo o protagonista. Continuando dizendo ali, o Han diz que ele tem irmãs também, então provavelmente ele já deve ter visto alguma coisa delas, né? Mas aí o protagonista fica todo incluído ali, dizendo que não, ele não faz esse tipo de coisa. Mas o seu colega diz ali que, rapaz, se levantando, deixa eu lhe mostrar algo incrível que você realmente vai gostar. Retirando uma calçola para fora, ele diz que essa aqui é importante. Essa daqui é a da sua irmã. Nosso protagonista fica todo tremido ali, sem saber o que dizer a ele, por que ele pegou aquilo da tua irmã. Mas logo ele vai fechando na mão ali e diz pro protagonista que ele deveria ficar com ela, e entregando ele que ele pegou pra dar ao nosso protagonista, o que ele já não tava entendendo, dizendo que não gosta desse tipo de coisa, ele não é assim. Mas o seu colega diz que tá tudo bem, esse é o seu presente, pra ele ficar muito feliz com aquele presente. Ele anda ao lado, logo diz ali que tá bom, ele vai aceitar, isso é bom de certa forma. No final da tarde, logo ambos iriam pra sua casa, com as bicicletas, uma hora pra cada lado, então se despediram ali. Voltando pra sua casa, lá no corredor, na parte de cima da casa, ele já estava deitado à sua cama, pensativo ali, dizendo que estava sem sono. No meio disso, ele acabou se levantando e observando ao lado. Aproveitou que o seu colega tinha dado certo item de sua irmã, ele acabou pegando e cruzando as pernas, sentando bem à frente do seu computador. Esticando a sua frente, ele observa bem de perto, pensando que isso é a da irmã dele, e até chega a se perguntar como a irmã dele consegue usar esse tipo de coisa, parece um trem meio pesado, apertado. Aparentemente, o nosso protagonista não sabe nem o que significa tal coisa, e de repente ele se levanta dizendo que sentiu um pouco de sede, e diz que vai tomar um copo d'água, e assim ele começa a descer a escada pra baixo lá. Chegando na cozinha, logo ele pega um copo de água, coloca na sua garganta pra poder matar a sua sede. No meio daquilo, ele acaba escutando um barulho muito estranho vindo do quarto da sua tia. Ele não consegue nem entender o que tá acontecendo, mas curioso, logo ele vai lá com a mão em sua boca pra verificar o que estava acontecendo. Fechando a geladeira pra poder ir até lá, porque vai que a sua tia pode estar doente porque tá acontecendo um barulho muito estranho, ele vai de fininho, não sei porquê, mas ele vai finamente pela parede ali pra poder não fazer barulho e ninguém escutar nada. E quando ele chega mais perto, ele percebe que a porta do quarto dela está aberta. Mas por que tá aberta? Agachando-se no chão, ele acaba se aproximando cada vez mais, verificando o que aconteceu ali. E quando ele vê o que estava lá dentro e olha pra sua tia, ele percebe que sua tia e seu tio estavam fazendo uma coisa que casais sempre fazem, o que é muito normal. Mas ele ficou assustado, pois nunca tinha visto esse tipo de coisa. Ele nem sabia o que significava aquilo. Ele apenas observava atentamente ali, pensando que o que eles estão fazendo. Mesmo tendo 20 anos, ainda assim, ele não sabe nem o que significa. Bastante curioso, ele continuou observando o que estava acontecendo, pois ele queria aprender e também descobriu o que significava aquilo. O garoto ficou abismado, apaixonado pela tal cena que ele havia visto que estava acontecendo ali. Bem no final daquilo, ele pensa que tem algo de errado, coloca a mão em seu peito e não entende o que está acontecendo. E começa a comentar e vai indo embora que ele não pode continuar mais assistindo eles, apesar de não saber o que aquilo significa. Subindo as escadas novamente, ele pensa que deveria voltar pro seu quarto e parar com aquilo e simplesmente dormir, pois já estava tarde. Chegando até seu quarto, ele se deita, pensando o que estava acontecendo lá dentro. Vermelho, bastante corado e bastante pensativo, ele não consegue adivinhar o que houve. Chega a virar até a cabeça ao lado, pensando que aquilo será que aquilo é o que seus colegas de escola continuam falando sempre ficam visualizando? Lembrando-se bastante da escola, ele pensa que aqueles seus amigos haviam dito a eles, o que casais sempre fazem, só que ele nunca prestou muita atenção. Olhando um canto ao outro com o telescópio ali, ele não consegue saber se vai conseguir dormir ou não. E dessa forma, um tempo havia se passado, o dia estava quase se esclarecendo já. E nisso, o dia amanheceu, já era outro dia agora. E quando ele havia acordado rapidamente, ele se levantou ali, achando muito assustado, pois quando ele foi dar uma olhada para sua roupa, algo estava diferente lá embaixo, perguntando por que isso continua acontecendo. Rapidamente ele se levanta da cama, pensando que se alguém vê do jeito que ele tá ali, ele tá ferrado. A sua roupa tava toda suja. Ele saiu pra fora, colocou a cabeça ali para visualizar o que tava acontecendo, se tinha alguém vendo ou não, e pensando que ele deveria colocar aquilo no cesto de roupa. Pegando a sua roupa, ele já retirou e colocou dentro do cesto, dizendo que ele até tenha medo de ser pego, se alguém vê o que ele tava fazendo. Por outro lado, sua tia já tava lá embaixo com um tomate na sua mão, e pensando ali com a mão em seu rosto que ela sabia que a decisão de ir ao mercado era uma boa, até porque ela precisava comprar alguns vegetais pra fazer a comida. E do nada, completamente do nada, a Mia acaba chegando por trás da sua mãe, batendo nela, simplesmente lascando-lhe um tapão nela, que nem mesmo a sua mãe tava entendendo por que ela fez aquilo, e mandando um bom dia pra sua mãe. Sua mãe, depois daquilo, olha pra ela e pergunta por que ela fez isso, e logo a Mia ignora, dizendo se tem café da manhã. A Mia logo vai se
se sentar na carteira em frente à mesa, dizendo que ela quer comer. Por outro lado, sua tia só pensa que ela não deveria ter feito tal coisa. Com os hashis em sua mão, ela até pergunta como que a Mia pode ter batido tão forte assim em sua mãe. Ela deveria parar com isso. Mas aí a Mia vira pra ela, dizendo em contra-resposta que ela é muito bonita e também macia. Como que ela consegue se manter assim tão bem por tanto tempo? Por outro lado, o nosso protagonista tinha acabado de descer, mandando um bom dia para ambas naquela situação toda ali. Mas a sua tia acabou voltando ao normal, mandando um bom dia pra ele. E ele, como na cabeça, sem pensar o que diria pra ela. Mas ele diz um bom dia, né? Até porque ele estava constrangido depois de ter acontecido o que aconteceu no seu quarto ali. E pergunta aonde tá o seu tio, por que ele não veio ainda. Sua tio responde dizendo que ele saiu mais cedo pra uma viagem de negócio. Então ele vai demorar um pouco pra voltar. Cerca de alguns dias ele volta pra casa. E quando tudo havia terminado, ela coloca um pote de arroz em cima da mesa, dizendo que tudo está pronto. Logo o protagonista começa a comer, pensando que ele não consegue olhar no rosto da sua tia depois daquilo, ainda mais quando o seu tio não está ali. Um tempo tendo se passado, sua tia foi lavar a roupa. Como vocês se lembram, o nosso protagonista colocou a sua roupa lá escondido, mas a sua tia acabou achando a roupa dele. Ela até pegou para cheirar a roupa para ver o que tinha acontecido com a roupa, e quando ela tinha observado a roupa dele, estava com um cheiro muito estranho. Abaixando para colocar a roupa dentro da lavadeira, ela pensa que só pode ser isso, só pode ser a juventude dele. Apertando o botão e pensava que ele não sabe o que significa esse tipo de coisa, mesmo tendo uma idade muito avançada. A máquina continuava batendo e ela pensava que ele se tornou um órfão ainda assim jovem, e por esse motivo ele não tem um crescimento normal ao ponto de saber o que significaria esse tipo de coisa. Pensativa enquanto ficava encostada ali na lavadeira, ela pensava que alguém tem que ensinar ele como isso funciona. E pensando também que o seu marido não se importava tanto com ele assim ao ponto de ensinar esse tipo de coisa pra ele. E ele também não tem nenhum tipo de amigo. Como que o nosso protagonista vai conseguir descobrir isso? Até chega a se lembrar que ele tem um amigo chamado Ali Han, que talvez possa dizer alguma coisa pra ele. Mas dito isso, em outra cena, logo o nosso protagonista estava com o seu colega. E seu colega perguntou se por acaso ele gostou do que ele havia dado pra ele, a roupa da tua irmã. E ainda por cima dizendo que ele vai dar mais uma pra ele, só que dessa vez mais bonita. Só que aí o protagonista pra ele que chega, não precisa me dar mais nenhuma coisa não. Olhando à sua direita, logo o protagonista chama a atenção dele e pergunta se por acaso ele sabe sobre aquela coisa que pessoas adultas, apenas pessoas adultas fazem. Logo seu colega fica bastante assustado. Como assim? Que? E do nada, completamente do nada, o protagonista faz pra ele dizer silêncio, porque não dá pra dizer esse tipo de coisa na rua assim tão alto, ele tem que ficar um pouco mais quieto. Mas o seu colega, bastante envergonhado ali, diz ele que, cara, muitas pessoas fazem esse tipo de coisa, como por exemplo as pessoas más. Na opinião dele, apenas pessoas más fazem esse tipo de coisa. O protagonista fala que já sabe sobre isso e que ele não deveria ter perguntado esse tipo de coisa, só tava curioso pra saber. E assim ficou ao vento, com o pensamento que apenas pessoas más faziam esse tipo de coisa. Chegando à parte da noite, lá na casa do protagonista, ele já tava no seu quarto, deitado ali, bastante pensativo. Enquanto tentava fechar os seus olhos, ele pensava que tá na hora de dormir, mas tem algo estranho no seu peito. Ele fechava o olho rapidamente ali pra tentar descansar, mas ele se lembrava do que aconteceu com sua tia e seu tio. E de repentemente, no meio daquilo, alguém acaba abrindo a sua porta completamente do nada, chamando pelo seu nome. E era a sua tia, dizendo que viu que a luz do quarto dele estava acesa e pergunta se por acaso ele não conseguiu dormir. Ele, bastante assustado, logo se levanta dizendo que sim, ele não consegue dormir, por esse motivo a luz do quarto tá acesa. Enquanto colocar uma vasilha de maçã em cima da mesa, ela pergunta se por acaso ele quer conversar com ela. Dito isso, um tempinho havia se passado e ela já estava sentada na cama dele, e ele olhando para um lado e ela olhando pro outro, os dois bastante envergonhados. E ela queria tentar ensinar ele alguma coisa e virava ao lado dizendo aí ele que, aliás, ele olhou pra ela assim meio desatento, apenas observando pra ver se ela iria dizer alguma coisa em contra-resposta. Vermelha, ela pergunta se ele já tentou fazer aquilo, mas logo no meio disso ele pergunta pra ela o que é aquilo, ele não sabe o que é aquilo, e aí já ferrou, ela não sabe explicar pra ele. Pensativa, dizendo que, pra ser franca, ela já imaginava que ele nem sabia o que significava. Entretanto, ela tenta explicar pra ele que talvez ele tente fazer esse tipo de coisa, mas ele perguntou o que significaria esse tipo de coisa. Ela tem que explicar pra ele primeiro antes de dizer qualquer coisa pra ele. Mas ela dizia a ele que ele precisa ser adulto agora. Ele já tem cerca de 20 anos e que pergunta se por acaso ela pode fazer por ele. Se aproximando cada vez mais dele, ele não entende do porquê ela tá dizendo isso. E ela dizia a ele que vai ensinar ele a como funciona. Ele observava bem ali, perguntando que vai ensinar a fazer aquilo. E sim, exatamente. Cada vez mais próxima dele, ela dizia que iria ensinar, iria se responsabilizar por tal coisa. E perguntava também, enquanto ele olhava fixamente para ela, se por acaso ele quer aprender. E assim os dois ficavam
um quarto, um olhando para o lado, o outro para o outro, completamente envergonhado. Por um outro ângulo da porta do quarto, ela já começa a explicar que para um adulto é normal fazer esse tipo de coisa. E também que eles sempre fazem para conseguir ter um dia melhor, se é que ele consegue entender. E diz a ele também que ele já é um adulto, deveria fazer para relaxar também. Por outro lado, ele olhava para sua esquerda pensando que entende, já que é assim ele deveria pelo menos tentar. E também comenta dizendo que já que seu tio é adulto, ele deve fazer esse tipo de coisa também, né? E logo ela comenta com ele que sim, ele faz isso. O mais engraçado é que a sua tia percebe que realmente o nosso protagonista não sabe de nada e ela não tem escolha a não ser ensinar ele a como se fazer. Mas aí logo ele pergunta o que ela quer dizer a mais com isso. Será que ela não tem mais nada a dizer? E ele chega a comentar que ele também quer aprender. E logo ela fica assustada dizendo que certo, então eles vão começar com a primeira lição. Olhando pra direita, rapidamente ela começa a pensar que não sabe como vai ensinar ele, até porque ela não sabe como ensinar uma pessoa a fazer esse tipo de coisa. Por onde ela começa? Logo apontando o seu dedo diz ali que deve ter alguma garota que ele goste, não é verdade? Ele pergunta, como assim? Sim, uma garota da escola que ele precisa pensar pra poder conseguir fazer com que isso dê certo. E rapidamente ele fica envergonhado dizendo que ele gosta de uma garota da escola, ele não sabe também se gosta de alguém. E logo ele dá uma observada ao canto assim, mas não chega a dizer. E sua tia, por outro lado, continuava dizendo que alguma garota que ele gosta, deve ter alguma que ele goste na escola. Não importa quem seja, tem que ter alguma. E ele fica bastante curado, pensando que deve ter, realmente deve ter. E ele se lembra até da cena do que eles estavam fazendo lá, seu tio e sua tia. E vendo como a reação dele foi, ela chega até a conclusão que muito provavelmente deve ter alguma garota que ele goste. Então vai ser fácil. E até diz que fica feliz por ele, então ela vai continuar com a lição. Enquanto olhava para baixo dele, ele fechando a sua mão ali, ela pensa que esse é um processo educativo bom pra ele. E até é bom pra manter o seu bem-estar também. Dito isso, ela até se lembra de quando o protagonista era bastante menor. E teve um dia que alguns garotos fizeram piada por ele ser órfão e jogaram ele em um canal de esgoto. E ele chegou em casa todo jogado ali. E ela perguntava, meu Deus, o que aconteceu com ele? Quem que fez isso com ele? Porque ela vai na escola pra resolver a situação. Ela até mesmo ajudou ele a se limpar, até porque ele tava muito mal. Mas aquilo foi bem difícil pra ela, na opinião dela. Dito isso, logo ela começava a puxar a roupa dele dizendo que vai tirar o principal. E ele perguntava o que ela tá fazendo? Como assim? Por que isso aí do nada? Depois de ter tirado, logo ela começa a pensar que deveria deixar pra lá. E será que ela deveria pensar que não deveria fazer ou apenas ensinar? Mas como ela já havia começado logo mais acima dele, ela pensa que vai tirar logo a última parte. E diz ele que vai fazer isso. E até comenta que ele deve se lembrar de quando ele tomava banho com ela e não deveria se preocupar com isso. Não precisa ficar tímido. O garoto chegou até mesmo chorar e gritar dizendo pra ela parar, mas quando ela havia visto, ela já tinha feito e ficou bastante impressionada, perguntando como que ele esconde algo assim. E ele virava de lado perguntando à tia o que tá acontecendo. E ela perguntava também o que ele deve fazer agora. Agora a situação ficou feia. Entretanto, é claro que ela tinha que continuar, porque o próximo passo agora é o mais principais dele. E assim ela foi para o último passo, ensinando a ele como deveria ser feito. Após ter terminado, logo ele pega um lenço pra ela se limpar, para poder voltar pro seu quarto e continuar dormindo. E dizendo a ela, enquanto olhava aos seus olhos, que sente muito mesmo sobre o que havia acontecido. E não, enquanto ela se limpava, dizia que tava tudo bem, não é culpa dele, ela apenas estava querendo ensinar ele. E nisso ela se levanta, dizendo que pelo contrário, ele observava atentamente ali, ele foi muito bem. E dizia que era apenas continuar como ele foi agora, que tudo correrá bem. Enquanto perguntava como deveria parabenizá-lo, ele ficava bastante atento. Como assim parabenizar eu? E ele até chegava a perguntar a ela se isso era aquilo que ela estava dizendo pra ele que ele deveria fazer. Por outro lado, ela olhava pra ele dizendo que era exatamente isso. E agora, com a sua mão em seu rosto, dizia que ele deveria continuar solo. E ele pensava que então é isso que certas pessoas fazem? Como assim? Tentando explicar essa parte, ela fica bastante envergonhada, dizendo que sim, exatamente. Todo santo dia e ou então com frequência, não é? Se aproximando cada vez mais dele, ela dizia que ele deveria fazer sozinha a partir de agora. E ele pergunta, sozinho? E sim, ela diz que ela só ajudou ele por hoje, pra ele aprender como é que você faz. Com a mão em seu ombro, dizendo que ele vai conseguir. Ele já saiu muito bem de primeira. Se aproximando cada vez mais, ela diz que ele deveria tomar conta disso sozinho. Até porque ele é grande. Ele olhava aos olhos dela dizendo que sim, exatamente, ele vai conseguir fazer agora, ela não precisa se preocupar. E ela se vira, vai logo ali na gaveta dele dizendo que então ele deveria tomar conta disso sozinho. Virando de volta, diz que agora ela vai pro seu quarto e dormir. Enquanto ele ficava deitado ainda assim na cama, dizia, tá bom, eu vou deitar agora e vou conseguir dormir tranquilamente. Já lá fora da porta, ela paralisou e pensou por um exato momento, sem dizer nada ali. E depois disso, saiu da frente do quarto dele, pensando que foi como ela pensou, ele não sabia de nada. Descendo as escadas, ela até chega a dizer que era um garoto gentil e não tem muitos amigos, e é por esse motivo que não conseguia aprender. Quase finalizando a descida das escadas, ela pensa que é como se ele tivesse crescido em um grande castelo sem saber de nada ao seu redor, nem mesmo como funciona. Lá embaixo
embaixo tomando um copo da água, ela pensa que bom que ela ensinou. Pelo menos agora ela vai se sentir um pouco melhor. Entrando em seu quarto, logo ela começa a se trocar pra ir pra cama e dormir também, pois já estava tarde. Após aquilo, ela se deita e só pensa que fez a coisa certa e agora pode dormir tranquilo. Após isso, já era o dia seguinte. Logo, a Mia perguntava o porquê que o pai dela não tava lá. Sua mãe respondia dizendo que seu pai vai voltar amanhã, enquanto ela preparava a mesa ali. Por outro lado, o nosso protagonista havia levantado e descido lá embaixo, dizendo um bom dia para todos, com a cara bem pra baixo. Sua tia logo perguntou se por acaso ele dormiu bem e conseguiu ficar tranquilo, mas logo se virou indo pra cozinha enquanto pensava em outras coisas e a Mia batendo nele, dizendo que ele comia o bolo dela. Depois de colocar a mesa, logo ele já tava comendo um pedaço de pão ali. Por outro lado, sua tia tava apenas pensando enquanto colocava a mesa que ela tá bastante envergonhada depois do que aconteceu, mas ela tem que tentar agir normal, bem normal. Mas, dito isso, tem que comer, né? Eles vão diretamente pra mesa e comer. À noite, novamente, nosso protagonista estava na cama, pensando que o seu tio vai voltar a partir de amanhã. Mas então, quando ele voltar, será que ele vai conseguir fazer esse tipo de coisa sozinho ou não? E outro, o seu tio vai querer fazer a mesma coisa com ela. E rapidamente ele se levanta ali, pensando que já tinha ficado todo animado, pensando que coisas de garotos maus, apenas garotos maus faziam esse tipo de coisa. Mas por que ele tá pensando nisso também? Virado de costas ali, ele só pensa, enquanto ficava com as pernas cruzadas, o que ele vai fazer. Ele tem que fazer isso também pra poder se sentir saudável, ficar bem em si. Mas não adiantou muita coisa, pois ele acabou não conseguindo e foi até o quarto da sua tia. E ela até se assustou porque ele tava acordado e tava na porta dela. Ela iria até perguntar quem era se levantando ali, pois achou que era o tio. Entretanto, era o protagonista, perguntando se por acaso ela tava acordada ainda. O que era bem óbvio. É claro que ela tava acordada, até porque perguntou quem tava na porta. E pergunta o que aconteceu pra ele ter ido até lá. Ele fica bastante corado, dizendo que não sabe como vai dizer tal coisa, mas logo se abre, dizendo que não sabe como fazer a mesma coisa sozinho e não importa o quanto ele tente, não funciona.